Olá, irmãos. Estamos de volta. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos vivendo esses dias diferentes, dias talvez difíceis, mas necessários para que possamos todos juntos vencer essa enfermidade que tem assolado a todos nós. Quero nesse momento me reportar a você novamente para que juntos possamos compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Hoje, domingo, nós certamente estaríamos juntos no templo, louvando ao Senhor, congregados, como é o nosso costume e como nós fazemos, mediante até aquilo que a Bíblia nos orienta. Mas, nesse momento, não está sendo possível e o melhor a ser feito é o que nós estamos fazendo. Estarmos nas nossas casas, junto à nossa família, tomando todos os cuidados, contribuindo assim com benefício para todas as pessoas. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Quero ler com os irmãos Neemias, capítulo 1, dos versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Neemias foi um grande líder. Os irmãos sabem que eu, particularmente, admiro muito esse personagem bíblico por conta da sua vida, do seu exemplo de vida, da sua dedicação a Deus e do amor que ele demonstrou para o seu povo. Acabamos de ler o texto, no capítulo 1, dos versos 1 a 4, que conta um pouco daquilo que motivou Neemias a fazer o que fez, e aí vamos saber o que ele fez lendo o restante desse livro. Nós sabemos, porque a história registra, que por volta do ano 605 a 586 a.C., os babilônios saquearam e causaram grande destruição em Jerusalém. Foi um tempo difícil para todos que ali habitavam. Mas também a história mostra que durante esse tempo de cativeiro dos judeus, o Império Mundial passou dos babilônios para os persas. E logo o rei persa assumiu e, na visão dos persas,
as pessoas deveriam ficar na sua própria terra. Isso motivou então um retorno dos judeus, que foram retornando aos poucos, para Jerusalém. Interessante observar que Neemias, nessa época, ele era copeiro do rei e ele habitava na cidade de Suzã, que era uma cidade onde tinha ali a residência de inverno do rei da Pérsia. Era uma verdadeira fortaleza. E Neemias habitava numa cidade muito boa, no meio de pessoas ricas, bem-sucedidas, e ele também era uma pessoa muito influente. Vimos no texto que Neemias, filho de Acalias, no mês de novembro e dezembro do 20º ano do rei Artaxerxes, ele encontrou um dos seus irmãos, Hanani. O texto diz no capítulo 1, verso 11, que Neemias era o copeiro do rei. Então ele morava numa bela cidade, ele gozava de privilégios num belo palácio, lidava com pessoas influentes e ele ocupava uma posição de grande destaque na sua época. Neemias, ao perguntar ao seu irmão pelos seus irmãos, pelos seus parentes, por aqueles que haviam sobrevivido do cativeiro a respeito de Jerusalém, ele ouviu de Hanani que os seus parentes estavam em grande aflição e vergonha. E ele ouviu também que os muros de Jerusalém foram derrubados, ou seja, a cidade estava sem proteção. E por conta disso, ela foi muito comprometida, saqueada, as portas da cidade estavam queimadas. Diz o texto que depois que ele ouviu este relatório do seu irmão Hanani, o que aconteceu? Ele sentou, ele chorou, ele lamentou por alguns dias e ele continuou a jejuar e orar perante o Deus do céu. Neemias é um exemplo muito bom para que possamos focar a nossa atenção nesse momento, porque ele serve, ou os seus atos vão servir para que nós possamos atravessar esse tempo bem focados também no que Deus requer de cada um de nós. O primeiro destaque que eu quero fazer foi que Neemias teve a coragem de fazer uma pergunta. Então, nos nossos dias, nós sabemos que nós temos muitos fatos acontecendo ao mesmo tempo em várias partes do mundo. Nós podemos simplesmente vivermos dentro da nossa casa sem nos preocuparmos com o que está acontecendo lá de fora. É tempo de permanecermos dentro da nossa casa, mas nós não podemos deixar de considerar o que está acontecendo lá de fora. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão perdendo a vida, muitas famílias estão vivendo o luto. E o que nós podemos fazer? Neemias perguntou, e o retorno de Hanani para ele, na verdade, as palavras que ele ouviu de Hanani foram palavras que, na verdade, mexeu com Neemias e provocou nele uma reação muito positiva e que, na verdade, a partir daí, Deus pôde usá-lo para fazer a diferença. Nós observamos também que Neemias vivia numa cidade tranquila. Ele não tinha grandes problemas como os que estavam em Jerusalém. Mas Neemias, ele se colocou à disposição de Deus para fazer a diferença. Mas antes disso, o texto diz que ele, ao ouvir a palavra de Hanani e ao perceber o que estava acontecendo, a reação dele foi sentar, sentir a dor do outro. E ele chorou, lamentou, porque a cidade dos seus pais agora era uma cidade destruída e as pessoas que estavam lá estavam sofrendo. Então ele sentiu a dor do outro, ele demonstrou empatia, ou seja, ele conseguiu perceber um pouco do que o outro poderia estar sentindo. E nesse momento todos nós precisamos pedir a Deus que também nos dê esse tipo de sentimento. Talvez agora, nesse exato momento, os fatos ainda estejam bem distantes de cada um de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte e nós precisamos sentir a dor do outro. E aí eu quero então dizer para você que a reação de Neemias foi a melhor que qualquer servo de Deus pode fazer. Ele, primeira coisa que ele faz, ele continua a orar, ou seja, ele não aprendeu a orar no caos, ele já orava, ele era um homem de oração, então ele continuou a orar. Talvez o caos possa ser uma oportunidade para a gente intensificar
as nossas orações ao Senhor. Seja um momento para a gente aprender, talvez, a como orar ao Senhor. Mas, no caso de Neemias, nós observamos que era um homem de oração, que deu sequência à sua vida de oração. Então, ele resolveu buscar a Deus, ele resolveu jejuar, ele resolveu falar com aquele que poderia resolver todos os problemas. Neemias fez toda a diferença. Neemias foi um grande homem de Deus, usado por Deus no momento certo. E nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos estar ligados com Deus para sabermos o que precisamos fazer nesse momento dentro das nossas casas, junto à nossa família, mas não podemos deixar de lembrar dos que estão do lado de fora. Quero concluir fazendo 2 destaques sobre esse Neemias e desses destaques tirar 2 preciosas lições para este momento, ou seja, tirar daqui lições para os nossos dias. A primeira delas é que Neemias vivia no luxo em Suzã, mas ele era um homem piedoso. E ele era um homem piedoso que no momento certo demonstrou o seu amor, teve compaixão pelas pessoas que estavam sofrendo. Eu não sei como está a sua vida hoje, talvez você esteja bem organizado, você esteja muito tranquilo em relação a tudo que está acontecendo. Mas eu quero chamar a sua atenção, que esse é um momento para que nós, os cristãos, estejamos bem atentos, com os nossos olhos muito abertos, para as situações que surgirão no nosso contexto. Então é tempo de orar sim, é tempo de jejuarmos sim, é tempo de permanecermos na presença de Deus sim, mas é tempo também de abrirmos os nossos olhos, porque certamente surgirão situações em que as pessoas precisarão de nós. Uma outra situação que eu quero destacar para vocês, já concluindo a minha palavra, é que Neemias, até aqui, ele ainda não tinha visto com seus próprios olhos a miséria de Jerusalém. Não, ele estava distante, mas ele se importou com isso. Meus irmãos, nós não precisamos ver o caos chegar até nós. Nós não precisamos ver o que está acontecendo, por exemplo, na Itália, na Espanha, para então relaxarmos aqui e só tomarmos medidas quando virmos com os nossos próprios olhos essas cenas. Não, nós já sabemos, nós temos imagens, nós temos pessoas que relatam o que está acontecendo e nós temos as autoridades nos falando. Então é tempo de nós também nos importarmos com isso. Fazendo a nossa parte, nós já vamos dar uma grande contribuição para tudo que está à nossa volta nesse momento. Portanto, meu grande conselho final para você é, meu irmão, minha irmã, vamos permanecer em oração. Vamos permanecer na presença de Deus. Vamos então dedicar tempo para clamarmos ao Senhor pelo mundo, para que possamos, acima de tudo, termos o discernimento do que está acontecendo e ouvirmos do Senhor, no tempo certo, as suas ordens, as suas orientações e tão somente respondermos ao seu chamado. Que Deus nos abençoe, fique com essa palavra e que você tenha uma boa noite, que você tenha uma boa semana na presença do nosso Deus. Até a próxima. O maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando, enquanto ele não vem, sigo com fé, levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz, ele está vindo, e vivo os meus dias
pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus.